Bem-vindo ao Espírito Zen. E se o ano que vem não fosse destinado a ser mais barulhento, mais rápido ou mais exigente, mas mais calmo, mais claro e profundamente seu? E se 2026 não fosse uma questão de se consertar, de provar algo a si mesmo ou de se tornar alguém novo, mas sim de finalmente voltar a quem você sempre foi? Durante a maior parte da sua vida, ensinaram você a se concentrar no exterior. As expectativas, as responsabilidades, as opiniões dos outros. Você aprendeu a medir seu valor pela produtividade, aprovação e comparação. Você aprendeu que seu sucesso se definia pelo que os outros podiam ver, quantificar, julgar. Você aprendeu a correr atrás de objetivos que talvez nunca fossem seus, a perseguir sonhos que pertenciam a outra pessoa, a se moldar em formas que nunca corresponderam realmente à sua essência. Mas a sabedoria budista oferece um convite mais gentil, mais radical. Voltar sua atenção para dentro, não por egoísmo, mas por compreensão profunda. Não para se isolar do mundo, mas para finalmente entender seu lugar nele. Não para fugir de suas responsabilidades, mas para abordá-las a partir de um lugar de plenitude, em vez de carência. Este não é um chamado para fugir do mundo. É um lembrete de que a paz começa em você, que toda mudança autêntica, toda transformação duradoura, toda cura verdadeira começa no silêncio do seu próprio coração. O mundo exterior não pode lhe dar aquilo que você se recusa a cultivar interiormente. Aqui estão 10 lições budistas poderosas para ajudá-lo a se concentrar em si mesmo em 2026. Não para se isolar, mas para curar, esclarecer e viver com uma força tranquila. Não para se tornar egoísta, mas para se tornar inteiro. Não para abandonar os outros, mas para finalmente ter algo substancial a oferecer. Ouça lentamente. Deixe essas palavras encontrá-lo onde você está. Não se apresse. Cada lição carrega em si sementes de transformação que precisam de tempo para germinar no solo da sua consciência. Vamos começar esta jornada de volta para você mesmo. Lição 1. Pare de se abandonar para agradar os outros. Uma das formas mais profundas de sofrimento não é causada pela perda ou pelo fracasso. Ela não é causada pela pobreza, doença ou mesmo solidão. Ela é causada por algo muito mais sutil, muito mais insidioso: o autoabandono. Por anos, talvez até décadas, você aprendeu a silenciar suas próprias necessidades para manter a paz, preservar a harmonia ou evitar conflitos. Você aprendeu muito jovem que seus desejos eram menos importantes do que os dos outros. Você aprendeu a dizer sim quando seu coração gritava não. Você aprendeu a sorrir quando queria chorar. Você aprendeu a ficar quando cada fibra do seu ser queria partir. Você aprendeu a se ajustar, a se comprimir, a se tornar menor para se encaixar em espaços que nunca realmente o honraram. Você aprendeu a modificar sua voz, a moderar suas opiniões, a esconder seus verdadeiros sentimentos. Você aprendeu a arte perigosa de desaparecer na presença dos outros, de se tornar uma versão diluída de si mesmo, uma versão aceitável, uma versão que não incomoda ninguém. Com o tempo, isso se torna um hábito tão sutil, tão profundamente enraizado, que você deixa de percebê-lo. Você nem sequer percebe mais que está fazendo isso. O autoabandono se torna sua respiração padrão, sua postura natural no mundo. Você se torna um especialista na arte de ignorar seus próprios sinais interiores. O budismo ensina que o sofrimento nasce quando vivemos em contradição com nossa verdadeira natureza. Cada vez que você ignora sua voz interior, cada vez que traz seu próprio sentimento para comprar a paz ou a aprovação dos outros, você cria uma pequena fratura em si mesmo. Um momento sozinho não o quebra, é verdade. Uma única traição a si mesmo não destrói sua mente. Mas anos disso, décadas de autoabandono repetido,
de ignorância sistemática de suas necessidades, podem deixá-lo profundamente desconectado de si mesmo. Você acorda um dia e não reconhece mais a pessoa no espelho. Você se sente cansado, sem entender por quê. Você se sente vazio, embora sua vida pareça cheia. Você sente um ressentimento silencioso que cresce como uma sombra, sem que possa identificar sua origem. Esse ressentimento não é direcionado aos outros, não realmente. Ele é direcionado a você mesmo, contra todas aquelas vezes em que você se traiu, quando escolheu a paz superficial em vez de sua integridade profunda. Se concentrar em si mesmo, em 2026, começa com uma mudança gentil, mas profundamente radical. Escolher a honestidade em vez da aprovação. Escolher sua integridade em vez do conforto dos outros. Escolher a verdade de sua experiência em vez da ficção de uma harmonia artificial. Isso não significa se tornar duro, cruel ou egoísta. Isso não significa ferir os outros para se sentir poderoso. Isso não significa rejeitar toda responsabilidade ou toda consideração pelos outros. Isso significa simplesmente reconhecer uma verdade fundamental. Sua experiência interior importa. Suas necessidades são legítimas. Seus limites merecem ser respeitados. Sua voz merece ser ouvida, especialmente por você mesmo. O Buda ensinou a importância da intenção correta, Samma Sankappa, que significa agir a partir da clareza em vez do medo, a partir da compreensão em vez da reatividade. Quando suas escolhas são guiadas pelo medo da rejeição, pela culpa, pela ansiedade de ser abandonado, pela necessidade desesperada de ser amado, elas drenam lentamente sua força vital. Cada sim pronunciado por medo é um não dirigido a você mesmo. Cada vez que você sufoca sua verdade para evitar um conflito, você cria um conflito interno muito mais prejudicial. Cada vez que você ignora seus limites para manter um relacionamento, você enfraquece seu relacionamento consigo mesmo. Pergunte-se com total honestidade: quando foi a última vez que verifiquei comigo mesmo antes de aceitar algo? Quando foi a última vez que tirei um momento para sentir se este pedido, este convite, este compromisso realmente ressoa com minha energia, meus valores, minhas necessidades do momento? Quem realmente se beneficia quando ignoro meus próprios limites? Estou realmente criando harmonia ou estou simplesmente criando a ilusão de harmonia ao absorver toda a atenção em meu próprio corpo? Do que realmente tenho medo se honrar minha verdade? Tenho medo de ser rejeitado? Tenho medo de ser julgado como egoísta? Tenho medo de perder o amor de alguém? Tenho medo de descobrir que certos relacionamentos só podem existir se eu continuar me traindo? Essas perguntas são desconfortáveis, mas são necessárias. Elas são a porta para a liberdade. Você tem o direito de mudar de ideia, mesmo que tenha prometido. Você tem o direito de estabelecer limites sem se explicar, sem se justificar durante horas. Você tem o direito de dizer não sem oferecer 3 razões e desculpas. Você tem o direito de decepcionar os outros em vez de se trair repetidas vezes. Na prática budista, a compaixão começa em si mesmo. Metta, a bondade amorosa, sempre começa consigo mesmo nas meditações tradicionais. Se você não pode estender a compreensão, a paciência, a gentileza ao seu próprio coração, se você não pode se tratar com a gentileza que oferece tão facilmente aos outros, você acabará se esgotando completamente ao tentar cuidar de todos. Você se tornará aquela fonte esgotada, aquele poço vazio onde os outros vêm buscar, mas onde não resta mais nada. E quando você não tem mais nada para dar, quando você finalmente desmorona sob o peso de todos esses sims não desejados, de todos esses compromissos não desejados, alguns vão culpá-lo por não estar mais lá para eles. Eles não verão todas as vezes em que você se sacrificou.
Eles verão apenas que você não está mais disponível. Se concentrar em si mesmo não é egoísmo, é profundamente responsável. É o ato mais maduro que você pode realizar. Uma mente bem nutrida, um coração bem cuidado, se torna um refúgio não apenas para você, mas também para os outros. Quando você cuida de si mesmo, quando honra suas necessidades, quando respeita seus limites, você se torna uma presença estável, confiável, autêntica para aqueles ao seu redor. Você não precisa mais prometer o que não pode cumprir. Você não precisa mais fingir ter energia que não tem. Você pode simplesmente ser, honestamente, e essa honestidade cria uma intimidade real muito mais valiosa do que todas as falsas harmonias. Em 2026, experimente esta prática silenciosa, esta pausa sagrada. Antes de responder a qualquer pedido, a qualquer convite, a qualquer solicitação, pause. Pare completamente. Não responda imediatamente por reflexo, por hábito, por medo de parecer difícil ou pouco cooperativo. Respire conscientemente. Uma única respiração pode ser suficiente para criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Um espaço onde sua sabedoria pode emergir. Nesse espaço, pergunte-se com gentileza e honestidade: isso se alinha com minha energia neste momento? Isso ressoa com meus valores atuais? Eu realmente tenho espaço para isso em minha vida? Não julgue sua resposta. Não force um sim se seu corpo diz não. Não racionalize um não se seu coração diz sim. Simplesmente deixe essa verdade interior guiar sua resposta exterior. No início, isso será desconfortável. Você pode sentir culpa. Você pode ouvir vozes interiores dizendo que você é egoísta, que está decepcionando os outros, que não é uma boa pessoa. Essas são as vozes do condicionamento, não as vozes da sabedoria. Ouça-as com compaixão, mas não as obedeça. Com o tempo, essas vozes vão se suavizar e você descobrirá algo maravilhoso. As pessoas que realmente o amam respeitarão seus limites. Aquelas que não os respeitam simplesmente revelam que estavam mais apegadas ao que você podia fazer por elas do que a quem você realmente é. Cada vez que você se escolhe com benevolência, cada vez que honra sua verdade interior, você volta um pouco mais para casa. Você se aproxima de si mesmo. Você reconstrói a confiança que foi corroída por anos de autoabandono. E lentamente, progressivamente, a paz começa a se tornar natural novamente, não forçada. A paz que vem não da ausência de conflito exterior, mas da ausência de conflito interior. É aqui que verdadeiramente começa a jornada de volta para você mesmo. Lição 2. Desapegue-se da comparação e caminhe no seu próprio caminho. A comparação é uma das ladras mais sutis e destrutivas da paz interior. Ela chega silenciosamente, sem fanfarra, sem anúncio. Você pode nem percebê-la no início, tanto ela se integrou no tecido da sua vida diária. Ela aparece como um pensamento passageiro ao rolar pelas redes sociais, ao ver a vida aparentemente perfeita de outra pessoa. Ela surge como um julgamento silencioso ao ouvir sobre o sucesso de um antigo colega, de um amigo de infância, de um membro da família. Ela se manifesta como uma pergunta sussurrada em sua mente durante as horas escuras da noite. Estou fazendo o suficiente? Estou suficientemente avançado? Realizei o suficiente para minha idade? Com o tempo, sem que você perceba, a comparação se torna um prisma permanente através do qual você vê toda a sua vida. Você não pode mais olhar para suas próprias conquistas sem compará-las com as dos outros. Você não pode mais celebrar suas próprias vitórias sem se perguntar se elas são suficientemente impressionantes comparadas às dos outros. Você não pode simplesmente ser, sem medir constantemente onde você está em uma escala imaginária de sucesso, felicidade, progresso. O budismo ensina que o sofrimento, dukkha, nasce quando a mente se apega às ideias de mais e menos, de antes
e depois, de superior e inferior. Essas comparações são construções mentais, ilusões que criam uma separação artificial entre você e o resto da existência. Elas o colocam em uma competição perpétua que ninguém pode vencer, porque sempre haverá alguém mais avançado em tal caminho, alguém mais realizado em tal área. Mas aqui está a verdade simples e libertadora. Não existe um calendário universal para o despertar, a cura ou a realização. Não existe uma linha do tempo padrão a qual cada vida humana deveria se conformar. Seu caminho se desdobra de acordo com condições que são absolutamente únicas para você. Sua história, suas feridas, seus dons, suas circunstâncias, suas escolhas, suas lições a aprender. Quando você compara sua vida com a de outro, você comete um erro fundamental de percepção. Você compara superfície com profundidade, aparência com realidade. Você vê seus momentos de destaque cuidadosamente selecionados, seus sucessos destacados, seus sorrisos nas fotos. Você não vê suas lutas noturnas, suas dúvidas paralisantes, seus fracassos ocultos, seus sacrifícios silenciosos. Você vê os resultados finais de sua jornada, mas não o custo invisível que pagaram para chegar lá. Você não vê as noites em claro, os relacionamentos sacrificados, os momentos de desespero, os compromissos dolorosos. Você vê o iceberg acima da água e compara sua vida inteira a essa fração visível, ignorando totalmente a massa imensa que se esconde abaixo da superfície. Essa ilusão cria uma pressão desnecessária e constante que pesa em seus ombros. E essa pressão, essa tensão mental permanente, obscurece sua sabedoria natural. Ela o impede de ver claramente. Ela o faz tomar decisões baseadas no medo de não ser suficiente, em vez do amor pelo que é autenticamente importante para você. O Buda nunca ensinou competição, rivalidade, corrida em direção a um objetivo externo. Ele ensinou consciência, vipassana, a capacidade de ver as coisas como elas realmente são, sem as distorções do ego, sem as ilusões da comparação. Ele ensinou que cada ser segue seu próprio caminho de desenvolvimento, de acordo com suas próprias condições kármicas. Se concentrar em si mesmo em 2026 significa liberar conscientemente, deliberadamente, o hábito profundamente enraizado de medir seu valor em relação a referências externas, em relação às conquistas dos outros, em relação a padrões sociais arbitrários. Seu crescimento não pode e não deve ser quantificado apenas por marcos visíveis, por conquistas materiais, por marcadores de status social. Algumas estações de sua vida são destinadas à expansão exterior, à realização de projetos, à manifestação de seus sonhos no mundo. Outras estações, igualmente preciosas, são destinadas ao descanso, à reflexão profunda, à integração silenciosa de tudo o que você viveu e aprendeu. Nenhuma é superior. Ambas são necessárias para uma vida equilibrada. Se você passa toda a sua vida correndo, realizando, provando, sem nunca parar, para integrar, para digerir, para compreender o significado de suas experiências, você constrói uma vida impressionante do lado de fora, mas vazia por dentro. Se você passa toda a sua vida refletindo sem nunca agir, você fica preso no reino das possibilidades, sem nunca atualizar seu potencial. Pergunte-se essas questões essenciais. Longe do olhar dos outros. Quem estou me tornando quando ninguém está olhando? Quem sou quando não estou performando, quando não estou tentando impressionar, quando não tenho nada a provar? O que realmente parece significativo para mim, mesmo que pareça ordinário, sem brilho, invisível aos olhos dos outros? Que ritmo de vida realmente me permite respirar, me sentir vivo, presente, em vez de constantemente ofegante em uma corrida sem fim? A que velocidade posso avançar enquanto permaneço conectado a mim mesmo, aos meus valores,
ao que realmente importa. A comparação constantemente o arranca do momento presente. Ela o projeta em futuros imaginados, onde você será finalmente suficiente, onde você terá finalmente realizado o suficiente para se sentir valioso. Ela o puxa em direção a padrões fabricados pelo marketing, pelas mídias sociais, por expectativas culturais que podem não ter nada a ver com o que tornará sua vida verdadeiramente significativa. A presença, ao contrário, o traz de volta ao que é real agora. Ela o traz de volta à sua respiração, ao seu corpo, a este momento exato, a esta etapa precisa de sua jornada. Ela permite que você veja o que é, em vez de ruminar sobre o que deveria ser. No momento preciso em que você para de correr essa corrida imaginária contra os outros, quando você para de medir seus passos contra os deles, todo o seu sistema nervoso começa a se suavizar. A tensão crônica em seus ombros começa a se soltar. A ansiedade de fundo que zumbia constantemente em sua mente começa a se acalmar. Você então percebe uma verdade profundamente libertadora. Você não está atrasado. Não há atraso possível em um caminho que é unicamente seu. Você não está ficando para trás. Não há corrida. Você está exatamente, precisamente, onde sua vida, com todas as suas circunstâncias, todas as suas escolhas, todas as suas lições, o levou até agora. O budismo nos lembra constantemente que cada ser senciente tem seu próprio karma, seu próprio conjunto de causas e condições que moldam sua experiência. Invejar o caminho de outro, desejar suas circunstâncias, querer sua vida, é fundamentalmente mal compreender seu próprio caminho, suas próprias lições, sua própria evolução. Cada dificuldade que você encontrou ensinou algo essencial. Cada desvio aparente revelou um aspecto de si mesmo. Cada atraso aparente permitiu que você desenvolvesse a paciência, a resiliência, a profundidade que você não teria adquirido em uma progressão linear e fácil. Em 2026, pratique conscientemente a apreciação silenciosa em vez da comparação tóxica. Quando você perceber que a inveja surge em sua mente, quando sentir aquela contração familiar em seu peito ao ver o sucesso de outrem, não se julgue. Não se culpe por sentir isso. É humano, é normal. Em vez disso, diga a si mesmo gentilmente, com compaixão: este é o caminho deles. Este é o timing deles. Estas são as lições deles. Eu caminho no meu, com o meu próprio timing, minhas próprias lições, sem julgamento sobre si mesmo, sem supressão forçada da emoção. Apenas consciência clara, um reconhecimento do que é e uma escolha consciente de voltar ao seu próprio caminho. Com a prática, você descobrirá algo maravilhoso. Você poderá sinceramente celebrar o sucesso dos outros sem que isso diminua seu próprio valor. Você poderá ficar feliz por eles sem se sentir diminuído, porque você entenderá que a luz deles não apaga a sua. A vitória deles não cria sua derrota. Não estamos todos jogando o mesmo jogo. Sua jornada não precisa de validação externa para ser valiosa, significativa, importante. Seu ritmo não precisa de explicação, justificativa, defesa para ser o ritmo certo para você. Quando você finalmente para de comparar, quando se liberta dessa prisão mental, várias coisas notáveis acontecem. A energia que estava constantemente sendo gasta em comparação, inveja, insegurança, retorna para você. Você de repente se sente mais vivo, mais presente. A clareza mental segue naturalmente, porque sua mente não está mais constantemente ocupada, medindo, avaliando, posicionando-se em uma escala imaginária. E a confiança tranquila de caminhar em seu próprio caminho, de honrar seu próprio ritmo, de respeitar seu próprio processo, começa a crescer em seu coração. Não uma confiança arrogante que precisa se comparar para se sentir superior, mas uma confiança humilde, profunda,
inabalável, que simplesmente sabe: este é o meu caminho. Eu o caminho com integridade. Isso é suficiente. Lição 3. Aprenda a estar só, sem se sentir solitário. Muitas pessoas, talvez a maioria, temem profundamente estar sozinhas. Mas se você examinar esse medo mais de perto, descobrirá algo surpreendente. Não é realmente a solidão em si que é assustadora. Não é a ausência física de outras pessoas que cria a ansiedade. O que é realmente assustador é o que a solidão expõe. É o que vem à superfície quando as distrações desaparecem, quando o barulho constante para. Quando você não tem mais nada nem ninguém para ocupar sua atenção, para distraí-lo de si mesmo. Em um mundo que constantemente puxa sua atenção para fora, que bombardeia seus sentidos com estímulos incessantes, que o mantém ocupado da manhã à noite, o silêncio pode parecer estranhamente não familiar, quase ameaçador. O silêncio interior, a imobilidade, a solidão se tornaram estados que muitas pessoas nem conhecem mais. Quando as distrações finalmente se desvanecem, quando o telefone está desligado, quando a televisão fica muda, quando a música para, quando você se encontra simplesmente sentado consigo mesmo, então os pensamentos que você ignorou começam a vir à superfície. As emoções que você reprimiu começam a falar. As velhas feridas que você enterrou batem gentilmente na porta de sua consciência. Os arrependimentos que você evitou, os medos que você negou, as tristezas que você adiou, tudo isso espera pacientemente nos bastidores de sua psique, aguardando um momento de calma para finalmente ser ouvido. Por causa desse desconforto, por causa desse medo do que pode emergir, muitas pessoas preenchem cada espaço calmo, cada momento de solidão potencial, com barulho, conversa, estimulação, entretenimento. Eles correm de uma atividade para outra, de uma interação para outra, de uma distração para outra, sem nunca realmente parar, sem nunca se encontrar cara a cara consigo mesmos. Mas o budismo ensina algo radicalmente diferente. A solidão não é um vazio a fugir, uma ausência a preencher, uma falta a suprir. A solidão, quando conscientemente escolhida e habilmente habitada, é na verdade clareza. É a oportunidade preciosa de ver claramente o que realmente está acontecendo em você, sem as distorções criadas por interações constantes, sem as máscaras que usamos no mundo social. Estar sozinho não significa que você é mal amado, rejeitado ou fundamentalmente desconectado. Isso significa simplesmente que você está se encontrando, a si mesmo, sem a interferência dos outros, sem as projeções, sem as expectativas, sem os papéis sociais. É um encontro direto, íntimo, não mediado com sua própria experiência interior. A solidão, o sentimento doloroso de estar sozinho e isolado, não nasce realmente da ausência física de outras pessoas ao seu redor. Ela nasce da ausência de presença, da ausência de conexão consigo mesmo. Você pode estar cercado de centenas de pessoas em uma festa animada, em um escritório lotado, em uma família numerosa, e se sentir profunda e dolorosamente sozinho se você não está em casa, em si mesmo. Inversamente, você pode estar completamente sozinho, fisicamente, em uma sala silenciosa, em uma casa vazia, em um lugar isolado, e se sentir cheio, conectado, em paz, se desenvolveu um relacionamento saudável, amoroso, presente consigo mesmo. Se concentrar em si mesmo em 2026 significa aprender deliberadamente a arte sutil e preciosa da solidão consciente. Isso significa parar de fugir sistematicamente dos momentos em que você se encontra sozinho. Isso significa começar a cultivar intencionalmente períodos de solidão, não como punição, não porque você não tem mais ninguém, mas como uma escolha, como uma prática, como um presente que você dá a si mesmo. O próprio Buda passou longos períodos sozinho, na floresta, em meditação profunda.
Ele não fazia isso para escapar do mundo ou das pessoas, mas precisamente para compreender mais profundamente a natureza da mente, para ver claramente como funciona a consciência humana, como nascem o sofrimento e a libertação. No silêncio, na quietude, na solidão consciente, você começa a ver claramente o que realmente está acontecendo em sua paisagem interior. Você percebe quais pensamentos voltam constantemente, como refrões obsessivos. Você identifica quais emoções persistem abaixo da superfície de sua vida cotidiana. Você descobre quais medos se suavizam naturalmente quando você para de resistir a eles, quando você simplesmente os deixa estar lá sem lutar contra eles. Pergunte-se com curiosidade e honestidade: o que estou realmente evitando ao permanecer constantemente ocupado, constantemente distraído, constantemente cercado? Qual pensamento, qual emoção, qual verdade não quero enfrentar? Como me sinto realmente quando estou totalmente sozinho, sem telefone, sem livro, sem música, sem nenhuma distração? Que parte de mim, há muito negligenciada, está agora pedindo atenção, escuta, reconhecimento? O que preciso ouvir de mim mesmo que ainda não escutei? A solidão consciente lhe dá precisamente o espaço de que você precisa para ouvir essas vozes interiores sem julgamento, sem pânico, sem necessidade imediata de silenciá-las ou resolvê-las. Você não precisa consertar tudo imediatamente. Você não precisa encontrar soluções instantâneas para tudo o que emerge. Você pode simplesmente observar, com curiosidade gentil, com presença benevolente. Com o tempo, com a prática regular, essa consciência gentil e não julgadora transforma progressivamente a solidão dolorosa em uma forma de companhia consigo mesmo. Você se torna seu próprio amigo, seu próprio confidente, sua própria fonte de conforto. Você não tem mais essa necessidade desesperada da presença constante dos outros para se sentir bem, para se sentir válido, para se sentir real. No budismo, um dos objetivos fundamentais da prática meditativa é treinar a mente para se tornar uma amiga benevolente em vez de uma inimiga crítica. A mente não treinada é frequentemente dura, julgadora, impiedosa consigo mesma. Ela gera fluxos de crítica, vergonha, dúvida, ansiedade. Mas com o treinamento, com a prática da presença consciente, a mente pode aprender a se tratar com a mesma gentileza, a mesma paciência, a mesma compreensão que você naturalmente ofereceria a um amigo querido que está passando por um período difícil. Quando você pode finalmente sentar-se tranquilamente com seus próprios pensamentos, com suas próprias emoções, sem reagir imediatamente, sem buscar freneticamente uma escapatória, sem se precipitar para a próxima distração, algo profundo muda em você. Você percebe uma verdade libertadora. Você não é seus pensamentos. Seus pensamentos são como nuvens que passam no céu de sua consciência, mas você é o próprio céu, vasto, estável, inalterado pelas nuvens que o atravessam. Você é a consciência que observa os pensamentos, que os segura com gentileza, mas você não é definido por eles, não está preso por eles. Essa percepção muda tudo. Ela cria um espaço de liberdade interior, onde você não está mais à mercê de cada pensamento ou emoção que surge. Você pode observá-los, reconhecê-los, até mesmo acolhê-los, sem ser subjugado por eles, sem ser obrigado a agir sobre cada um deles. Em 2026, pratique regularmente pequenos momentos de solidão verdadeiramente intencional. Comece modestamente, se isso for novo para você. Sente-se sem seu telefone por apenas 10 minutos. Faça uma caminhada na natureza, sem fones de ouvido, sem podcast, sem música, apenas você e os sons naturais ao seu redor. Beba seu café ou chá pela manhã, sem distração alguma, sem assistir às notícias, sem rolar pelo telefone, sem já planejar seu dia. Simplesmente deixe o silêncio estar lá.
Deixe a solidão ensinar você. Deixe a quietude falar com você. No início, isso provavelmente será desconfortável. Você pode sentir a urgência de pegar seu telefone, colocar música, fazer algo, qualquer coisa para preencher esse vazio aparente. Perceba esse impulso sem ceder a ele imediatamente. Respire através do desconforto. Permaneça presente. Com a prática, você pode descobrir algo maravilhoso. Algo que talvez estivesse procurando há muito tempo no exterior. A paz que você buscava desesperadamente na companhia dos outros, na aprovação, na validação, no amor romântico, na amizade. Essa paz sempre viveu silenciosamente dentro de você. Ela estava simplesmente esperando que você ficasse calmo o suficiente, presente o suficiente para notá-la. E quando você não teme mais estar sozinho, quando a solidão se torna uma amiga em vez de uma ameaça, seus relacionamentos com os outros mudam completamente de natureza. Eles se tornam escolhas autênticas, desejos genuínos, conexões escolhidas conscientemente, em vez de necessidades emocionais, muletas psicológicas, fugas de si mesmo. Você não precisa mais de outra pessoa para completá-lo, para preencher um vazio em você, para salvá-lo de sua própria companhia. Você pode encontrar o outro a partir de um lugar de plenitude em vez de falta, a partir de um lugar de compartilhamento em vez de necessidade desesperada. A solidão, então, se torna uma forma profunda de nutrição, de renovação. A quietude se torna uma fonte de força verdadeira em vez de fraqueza. E você carrega essa paz, essa estabilidade interior para onde quer que vá, em cada relacionamento, em cada situação, como uma lâmpada interior que ilumina suavemente seu caminho. Lição 4. Liberte a necessidade de controlar o que não é seu para carregar. Uma grande parte, talvez até a maioria, de seu esgotamento mental crônico, de sua fadiga emocional constante, não vem do que você realmente faz. Ela vem de seu esforço incessante, fútil, de tentar controlar resultados, situações, pessoas, circunstâncias que nunca foram destinados a serem controlados por você. Você se preocupa constantemente com a forma como os outros o percebem, tentando gerenciar a impressão deles, controlar a opinião deles. Você repete mentalmente conversas passadas, repetidamente, tentando reescrevê-las, encontrar o que deveria ter dito. Você imagina cenários futuros obsessivamente, tentando prever cada possibilidade, preparar-se para cada eventualidade. Você tenta desesperadamente gerenciar as reações emocionais dos outros, pisando em ovos, ajustando constantemente seu comportamento para evitar sua raiva, decepção, tristeza. Você tenta controlar eventos e circunstâncias que dependem de 1000 variáveis diferentes, a maioria das quais está completamente fora de sua influência. Lentamente, insidiosamente, sob o peso de todo esse controle tentado, a mente se aperta como um punho fechado. Ela se torna rígida, ansiosa, hipervigilante. O corpo naturalmente segue, tensionando-se em uma postura defensiva permanente. Seus ombros sobem, sua mandíbula aperta, seu estômago se contorce. Você vive em um estado de tensão crônica, sempre em alerta, sempre tentando manter um controle que nunca realmente existiu. O budismo ensina uma verdade profunda, libertadora, que poderia mudar toda a sua vida se você realmente a deixasse penetrar. O sofrimento aumenta proporcionalmente à nossa tentativa de controlar. Quanto mais você tenta controlar tudo, mais você sofre. Quanto mais você tenta fixar, gerenciar, dirigir cada aspecto de sua vida e da vida dos outros, mais você cria tensão, ansiedade, esgotamento. Há uma diferença essencial, crucial, entre responsabilidade e fardo. A responsabilidade autêntica pede sua presença, sua atenção, seu esforço inteligente nas áreas onde você realmente tem influência.
Ela pede que você faça o seu melhor com o que está diretamente sob seu controle. Suas escolhas, suas ações, suas palavras, suas reações. Mas o fardo exige muito mais. Ele exige que você preveja o futuro, que alcance a perfeição, que garanta resultados, que controle o incontrolável. Ele exige uma certeza que não existe em um mundo impermanente e interdependente. Ele pede que você seja onisciente e onipotente, o que você não é e nunca será. O Buda nos lembrou constantemente, em inúmeros ensinamentos, que a vida se desenrola de acordo com incontáveis condições interconectadas, de acordo com causas e efeitos que remontam muito ao passado e se estendem muito ao futuro, de acordo com influências das quais a maioria é completamente invisível e absolutamente fora de sua capacidade de gerenciá-las. Sua vida não é um projeto que você pode controlar totalmente, de A a Z. É uma dança complexa com a existência, onde você contribui com seus passos, mas onde o movimento global emerge da interação de milhões de fatores. Se concentrar em si mesmo em 2026 significa aprender com humildade, com sabedoria, a discernir onde sua influência real termina e onde começa o território da rendição necessária, da confiança, da aceitação do que é. Pergunte-se com honestidade, sem julgamento. Isso é realmente meu para consertar, resolver, gerenciar? Ou estou tentando carregar um fardo que pertence a outra pessoa, a uma situação, à própria vida? Estou agindo a partir de um lugar de sabedoria clara e responsabilidade autêntica? Ou estou reagindo a partir de um lugar de medo, controle, ansiedade? O que realmente aconteceria, concretamente, se eu soltasse e deixasse essa situação se desenrolar, naturalmente, sem minha intervenção constante, sem minha supervisão ansiosa? Confio na capacidade dos outros de navegar seus próprios desafios? Confio no processo da vida? Soltar o controle não significa de forma alguma se tornar passivo, resignado ou irresponsável. Isso não significa abandonar seus valores, ignorar suas responsabilidades ou se desengajar de sua vida. Isso significa algo muito mais sutil e profundo: liberar a ilusão tóxica de que a paz, a segurança, a felicidade vem de sua capacidade de gerenciar tudo, prever tudo, controlar tudo. A verdadeira paz nasce de um lugar completamente diferente. Ela nasce quando você responde com habilidade, com sabedoria, com presença ao que realmente está diante de você neste momento, sem exigir, sem insistir que o resultado seja exatamente conforme suas expectativas, seus desejos, seu plano. Você faz o que pode fazer com clareza e integridade. Você oferece seu melhor esforço nas áreas onde tem verdadeira influência. E então, por mais difícil que seja, você permite que o resto se desenrole de acordo com suas próprias condições, de acordo com sua própria lógica, de acordo com seus próprios tempos. Quando você finalmente libera essa necessidade sufocante de controlar tudo, algo notável acontece em seu corpo, em todo o seu sistema nervoso. A tensão crônica começa a se soltar. Os músculos que você contraía há anos, sem sequer perceber, começam a relaxar. Sua respiração se torna mais profunda, mais natural. Você para de se manter constantemente em posição de defesa contra a vida, como se cada momento fosse uma batalha a vencer, um problema a resolver, uma crise a evitar. Você começa a confiar em algo mais fundamental: sua capacidade inata de adaptação, sua resiliência natural, sua sabedoria interior que sabe como navegar o que vem. Você percebe que não precisa prever tudo para poder responder adequadamente. Você não precisa controlar tudo para poder lidar com o que acontece. Você tem em si recursos que ainda nem descobriu, uma capacidade de adaptação muito maior do que acredita. O Buda ensinou o caminho do meio, Madhyama Pratipad,
que é precisamente esse equilíbrio delicado entre dois extremos. Não é nem a força excessiva, o controle obstinado, o esforço obsessivo de um lado, nem a evitação total, a passividade, a abdicação de responsabilidade do outro. É um caminho de equilíbrio sutil. Você faz o que pode fazer com clareza, com compromisso, com presença. Você assume suas responsabilidades nas áreas que realmente lhe dizem respeito. E então, com sabedoria, você permite que o resto se desenrole sem resistência, sem luta, sem tentativa exaustiva de forçar a realidade a se conformar aos seus desejos. Esse equilíbrio precioso protege sua energia vital de vazamentos constantes. Ele aguça sua consciência porque sua mente não está mais ocupada, se preocupando com 1000 coisas sobre as quais você não tem controle. Ele permite que você concentre sua atenção, sua inteligência, sua criatividade no que realmente importa, no que você pode realmente fazer diferença. Em 2026, experimente esta prática simples, mas poderosa, de ancoragem no momento presente. Quando sentir a ansiedade subir, quando sentir a necessidade de controlar se tornar urgente, quando sentir sua mente partir em espirais de preocupação, pare. Coloque uma mão suavemente em seu coração. Sinta o calor de sua palma. Sinta a batida de seu coração sob sua mão. Respire conscientemente, profundamente. E diga a si mesmo silenciosamente, com gentileza: este momento, agora, não requer controle. Ele requer apenas minha presença. Estou aqui. Estou respirando. Isso é suficiente. Você notará, provavelmente com surpresa, quanta tensão física e mental se suaviza imediatamente quando você para de lutar contra a realidade. Quando para de insistir que as coisas deveriam ser diferentes do que são. A vida, de repente, se torna menos pesada, menos esmagadora. As decisões se tornam mais claras porque você não está mais paralisado pela necessidade de garantir um resultado perfeito. Você responde ao que realmente está lá, em vez de reagir a cenários catastróficos imaginários. Você vive mais neste momento presente e menos em futuros ansiosos que talvez nunca existam. Você não está aqui nesta terra para carregar o peso inteiro do mundo em seus ombros. Você não é responsável por tudo, por todos, por cada resultado. Você está aqui para caminhar seu próprio caminho com integridade, para oferecer seus dons com generosidade, para responder à vida com presença e sabedoria, e para caminhar levemente, sem se esmagar sob o fardo de querer controlar tudo. Quando o controle obsessivo finalmente se solta, quando essa mão apertada se abre, a sabedoria natural finalmente tem espaço para intervir, para emergir. E a paz, essa paz que você buscava tão desesperadamente através do controle, segue naturalmente, sem esforço, como a manhã segue a noite. Lição 5. Cure antes de endurecer. A dor emocional não curada, não tratada, não reconhecida, não desaparece simplesmente com a passagem do tempo. É uma ilusão. Um mito consolador que gostamos de repetir para nós mesmos. O tempo cura todas as feridas. Mas isso não é verdade. O tempo sozinho não cura nada. A dor não curada espera pacientemente nas profundezas de sua psique. Ela espera em suas reações desproporcionais a situações banais. Ela espera em sua defensividade automática quando alguém faz um comentário inocente. Ela espera nas paredes emocionais que você constrói ao redor de seu coração sem sequer perceber que está erguendo-as, tijolo por tijolo, ano após ano. Muitas pessoas, talvez você mesmo, aprenderam a confundir distância emocional com força. Eles acreditam sinceramente que se tornar insensível, endurecido, impermeável é o mesmo que se tornar sábio, maduro, resiliente. Eles acreditam que fechar o coração para não sentir mais dor é uma forma de vitória, uma prova de seu crescimento. Mas o budismo ensina algo profundamente diferente.
algo mais gentil e infinitamente mais honesto. A verdadeira força, a autêntica resiliência, a sabedoria verdadeira não vem do endurecimento. Elas vêm da cura. Elas vêm da capacidade de permanecer aberto, vulnerável, sensível, enquanto é capaz de segurar sua própria dor com compaixão. Se concentrar em si mesmo em 2026 significa tomar a decisão corajosa de se voltar para suas feridas com compaixão, com presença, com gentileza, em vez de continuar a evitá-las, negá-las, enterrá-las sob camadas de distração, trabalho obsessivo, entretenimento constante, substâncias, relacionamentos superficiais. A dor que é sistematicamente ignorada nunca descansa. Ela não fica quieta em um canto. Ela vaza. Ela se infiltra em todos os aspectos de sua vida. Ela aparece na forma de impaciência crônica com os outros. Ela se manifesta como desconfiança generalizada, mesmo em relação a pessoas que nunca lhe fizeram mal. Ela se apresenta como fadiga emocional permanente, como se você carregasse um peso invisível que ninguém mais pode ver. Você pode notar isso em sua vida diária se prestar atenção. Certas situações, certas palavras, certos comportamentos dos outros desencadeiam em você reações que parecem desproporcionais ao momento presente. Alguém chega 5 minutos atrasado e você se sente abandonado. Alguém faz uma crítica construtiva e você se sente atacado em seu ser inteiro. Alguém expressa uma necessidade e você se sente sufocado, preso. Essas reações intensas não são sinais de fraqueza ou fragilidade. São mensageiros, indicadores valiosos de que uma parte não curada de você, uma ferida antiga, está agora pedindo para ser vista, ouvida, reconhecida, finalmente curada. O Buda ensinou que a consciência, sati, é o primeiro passo em direção à libertação. Enquanto algo permanece na sombra, inconsciente, não nomeado, mantém seu pleno poder sobre você. Mas no momento em que você pode nomear seu sofrimento sem julgamento, quando pode dizer, percebo que me sinto abandonado neste momento, ou percebo que me sinto profundamente inseguro, algo já começa a mudar. A consciência clara, benevolente, sem julgamento do que é, começa a afrouxar lentamente o controle que a dor tem sobre você. Você não está mais completamente identificado com a dor. Você se torna o espaço consciente que contém a dor, que a observa, que a segura com compaixão. A cura autêntica não requer que você mergulhe em cada memória traumática de seu passado. Ela não pede que você volte às experiências dolorosas e as reviva em todos os seus detalhes. Isso não é necessário, nem mesmo frequentemente desejável. O que a cura pede é sua presença com o que emerge naturalmente, aqui e agora. É sua capacidade de ficar com a emoção que surge neste momento, sem se precipitar para fazê-la desaparecer, sem julgá-la como fraqueza, sem se afogar nela também. Pergunte-se essas questões essenciais, exploratórias. Do que ainda estou me protegendo? Qual velha ferida continua ditando minhas escolhas atuais sem que eu perceba? Onde aprendi, na minha infância ou experiências passadas, que a vulnerabilidade era perigosa, que mostrar minha dor era inaceitável? Qual emoção específica estou evitando sentir plenamente? É a tristeza, porque tenho medo de que, uma vez que comece a chorar, nunca vou conseguir parar? É a raiva, porque tenho medo do que poderia fazer se a deixasse sair? É o próprio medo, porque acredito que admiti-lo me tornaria fraco? O budismo nunca pede que você force o perdão antes de estar pronto. Ele não pede que você apresse artificialmente um fechamento, uma resolução que ainda não é orgânica. Ele não diz que você já deveria ter superado essa dor. O que ele pede é simplesmente que você se sente com o que surge, naturalmente, agora, com gentileza e paciência infinita. Permitir que as emoções estejam lá, sem tentar imediatamente consertá-las,
racionalizá-las, fazê-las desaparecer. A cura se desenrola naturalmente, organicamente, quando a resistência finalmente se suaviza. Em 2026, faça a escolha consciente, radical, pela cura em vez da armadura emocional. Escolha a curiosidade benevolente consigo mesmo em vez da autocrítica implacável. Escolha explorar com gentileza o que dói, em vez de cobri-lo com mais camadas de endurecimento. Você pode notar, à medida que cria esse espaço de cura, uma tristeza profunda que nunca se permitiu realmente sentir completamente. Talvez a tristeza de uma infância difícil, de um relacionamento perdido, de um sonho abandonado, de uma versão de si mesmo que teve que deixar para trás. Você pode notar uma raiva que foi silenciada por anos, julgada como inaceitável, reprimida em nome da paz, da harmonia, de ser uma boa pessoa. Você pode notar uma tristeza que foi constantemente adiada, porque sempre havia algo mais urgente, porque era preciso ser forte para os outros, porque nunca havia o momento certo. Deixe todas essas emoções se moverem através de você como ondas, como o clima que atravessa o céu. Elas vêm, atingem um pico, depois vão naturalmente, se você não as segura, se você não se apega a elas, se você não as identifica como sendo você de forma permanente. Você não é sua raiva. Você é aquele que observa a raiva subir e descer. Você não é sua tristeza. Você é a consciência espaçosa na qual a tristeza aparece e desaparece. A cura profunda não é de forma alguma uma questão de se tornar alguém completamente diferente, de se transformar em uma pessoa totalmente nova. É uma questão de recuperar, reintegrar, acolher novamente as partes de si mesmo que tiveram que ir se esconder para sobreviver. As partes que foram julgadas inaceitáveis. As partes que foram silenciosamente sentar-se em um canto escuro de sua psique. É uma questão de dizer a essas partes: eu te vejo agora. Sinto muito por ter te ignorado por tanto tempo. Você tem o direito de existir. Você faz parte de mim. Bem-vinda, de volta para casa. À medida que esse processo de cura se aprofunda, algo profundo começa a mudar em todo o seu sistema nervoso. Seu sistema nervoso, que esteve em alerta crônico por anos, que funcionou em modo de sobrevivência constante, finalmente começa a se estabilizar, a se regular, a recuperar seu equilíbrio natural. Você para progressivamente de reagir automaticamente a partir de suas velhas feridas não curadas. Você começa a responder a partir de um lugar de clareza presente, a partir de quem você é agora, e não a partir de quem você era aos 7 anos, aos 15 anos, naquele relacionamento que te machucou. Seus relacionamentos inevitavelmente mudam. As dinâmicas insalubres que dependiam de suas feridas não curadas começam a não funcionar mais. Algumas pessoas podem se afastar, desestabilizadas pela sua mudança. Outras se aproximarão, atraídas pela sua nova autenticidade. E está tudo bem. Isso faz parte do processo. Os limites saudáveis começam a parecer naturais, óbvios, não negociáveis, em vez de algo que você precisa impor com esforço e culpa. Você não precisa mais se explicar longamente, se justificar. Você pode simplesmente dizer não quando algo não ressoa com você. Você não confunde mais familiaridade com segurança. Você percebe que certas situações, certas pessoas, certos padrões pareciam normais, apenas porque lembravam suas feridas de origem. Não era amor. Era repetição traumática inconsciente. O Buda ensinou uma verdade libertadora essencial. O sofrimento, dukkha, não termina quando as circunstâncias externas de sua vida se tornam perfeitas. Ele termina quando sua mente finalmente para de lutar contra sua própria experiência, de argumentar com a realidade do que é, de se julgar pelo que sente. Em 2026, permita-se conscientemente, deliberadamente, corajosamente, se suavizar. Retire as armaduras que você veste,
Há tanto tempo que parecem ser sua pele. Baixe as defesas que você ergueu para se proteger, mas que agora o aprisionam. Essa gentileza consigo mesmo não é de forma alguma uma fraqueza. É a sabedoria que finalmente aprendeu a ouvir, acolher, curar. É a força que não precisa mais provar que é forte. É a vulnerabilidade corajosa que diz: sou humano, fui ferido e escolho curar em vez de endurecer. Lição 6. Simplifique sua vida para ouvir sua voz interior. No tumulto constante do mundo moderno, quando a vida se torna barulhenta, cacofônica, submersa de estímulos incessantes, a sabedoria interior só pode falar com uma voz muito suave, quase inaudível. E se você não estiver atento, se não criar intencionalmente espaço, silêncio, simplicidade, você pode perder essa voz preciosa por anos, talvez até por toda uma vida. Muitas pessoas se sentem profundamente desconectadas de sua sabedoria interior, de sua intuição natural, de sua bússola interior. Elas se sentem perdidas, confusas, incertas. Mas muitas vezes não é porque lhes falta insight, sabedoria, clareza. É simplesmente porque estão totalmente submersas pelo barulho, escolhas, obrigações, informações. Muitas escolhas a fazer todo dia, das mais triviais às mais significativas. Muitos compromissos que preenchem cada minuto da agenda. Muita informação que flui constantemente. Notícias, mensagens, notificações, atualizações, alertas. A mente fica tão sobrecarregada, tão saturada, que não há mais espaço para a clareza, para a reflexão, para a emergência da sabedoria interior. A clareza se perde completamente no barulho ambiente. Você não consegue mais ouvir sua própria voz interior acima do barulho de todas as vozes externas, dizendo o que você deveria querer, quem você deveria ser, o que deveria realizar. O budismo ensina a simplicidade não como uma forma de privação punitiva, de rejeição do mundo, de ascetismo extremo. Ele a ensina como uma forma de devoção sagrada ao que realmente importa. A simplicidade é uma escolha de se concentrar no essencial, de deixar cair o supérfluo, de criar espaço para o que é verdadeiramente importante. Se concentrar em si mesmo em 2026 significa reduzir conscientemente, gentilmente, deliberadamente o que constantemente puxa sua atenção para longe da presença, para longe de si mesmo, para longe deste momento. Isso significa criar vazio, espaço, silêncio em uma vida que talvez tenha se tornado muito cheia. Nem tudo realmente precisa de sua atenção, mesmo que peça por ela ruidosamente. Nem todo convite precisa de um sim, mesmo que recusar pareça difícil. Nem toda opinião que circula no mundo merece um espaço em sua mente preciosa, mesmo que seja apresentada como urgente e importante. O próprio Buda fez a escolha radical de viver muito simplesmente para poder ver claramente. Ele deixou cair todas as posses, todos os status, todas as complicações para se concentrar apenas no essencial, compreender a natureza do sofrimento e encontrar o caminho para a libertação. Quando o excesso de sua vida começa a cair, quando as camadas de complicação se retiram, quando você simplifica intencionalmente, a verdade, de repente, se torna muito mais fácil de ouvir. Você pode finalmente discernir o que é realmente importante do que é simplesmente urgente. Você pode distinguir seus próprios desejos autênticos dos desejos que a sociedade, a publicidade, as mídias sociais implantaram em você. Pergunte-se com honestidade brutal: o que realmente drena minha energia diariamente? Não apenas o que ocupa meu tempo, mas o que esvazia meus recursos internos. O que me deixa exausto sem razão aparente. O que mantenho em minha vida por puro hábito, por inércia, em vez de por sentido verdadeiro, por escolha consciente. Como seria concretamente minha vida com menos, não mais?
menos posses para gerenciar, menos compromissos para honrar, menos escolhas a fazer, menos informações para processar. Isso pareceria uma privação, uma falta, ou pareceria um alívio, uma libertação, uma respiração finalmente possível? A simplicidade autêntica começa internamente, na paisagem mental, antes mesmo de se manifestar externamente. É primeiro uma decisão da mente, uma mudança de dentro para fora. É a decisão firme de parar de repetir mentalmente conversas que talvez nunca tenham acontecido e talvez nunca aconteçam. De parar de consumir compulsivamente informações que o deixam ansioso, agitado, submerso em vez de informado, esclarecido, empoderado. De parar de medir obsessivamente sua vida contra padrões infinitos, impossíveis, arbitrários que mudam constantemente. Externamente, a simplicidade pode parecer um calendário menos preenchido, com mais espaço em branco entre os compromissos. Pode parecer menos projetos simultâneos, uma coisa de cada vez feita com presença. Pode parecer um ambiente físico mais limpo, menos desordenado, onde cada objeto presente está lá por uma razão, por uma utilidade ou beleza. Mas internamente, independentemente de como se manifesta externamente, a simplicidade sempre parece um alívio profundo. Parece uma respiração há muito tempo presa, que você pode finalmente soltar. Parece o momento em que você coloca uma bolsa pesada que carregava há tanto tempo que nem se lembrava mais que a carregava. Em 2026, experimente esta prática semanal simples, mas transformadora. Toda semana, conscientemente, deliberadamente. Retire uma coisa de sua vida que adiciona pressão desnecessária, complicação supérflua. Pode ser uma obrigação social que você não aprecia realmente. Pode ser um hábito, como conferir as notícias 5 vezes por dia. Pode ser um padrão mental, como se comparar constantemente aos outros nas redes sociais. Retire uma coisa e então perceba com atenção, com curiosidade, o espaço que isso cria. Não apenas o espaço físico ou temporal, mas o espaço mental, o espaço emocional. Perceba como você respira um pouco mais profundamente. Perceba como sua mente fica um pouco mais calma. Perceba como você, de repente, tem um pouco mais de energia para o que realmente importa. No budismo, o conceito de shunyata, frequentemente traduzido como vazio ou vacuidade, é mal compreendido no Ocidente. As pessoas pensam que significa niilismo, ausência total, nada. Mas na realidade, shunyata significa abertura, potencialidade, espaço não preenchido que permite que algo novo emerja. O vazio budista não é uma falta dolorosa a ser preenchida desesperadamente. É um espaço aberto, disponível, fértil, onde as possibilidades podem germinar. É como um céu claro, onde as estrelas finalmente se tornam visíveis. Quando sua vida gradualmente se simplifica, quando você intencionalmente cria esse espaço vazio, sua voz interior, sua sabedoria inata, sua intuição natural de repente se torna muito mais forte, muito mais clara, muito mais audível. Você começa a poder reconhecê-la facilmente. E você descobre algo importante. A intuição verdadeira, a sabedoria autêntica, nunca se apresenta como urgência frenética, como pânico, como pressão intensa. Ela sempre se apresenta como clareza calma, como saber tranquilo, como evidência pacífica. É a mente agitada, o ego ansioso que grita e se apressa. A sabedoria interior sussurra suavemente e espera pacientemente. As decisões, de repente, se tornam mais leves, menos torturadas, menos paralisantes. Você não precisa mais fazer listas intermináveis de prós e contras, consultar 20 pessoas, analisar por semanas. Você simplesmente sabe, com uma certeza tranquila, que vem de dentro. As prioridades se tornam absolutamente evidentes. Você não precisa mais se perguntar constantemente o que é realmente importante. Você sente, você sabe,
sem esforço mental exaustivo. Você não precisa se retirar completamente do mundo para viver simplesmente. Você não precisa se mudar para um monastério ou uma cabana na floresta, a menos que esse seja realmente seu caminho. Você só precisa escolher conscientemente, repetidas vezes, a presença em vez do excesso, a qualidade em vez da quantidade, o essencial em vez do supérfluo. Uma vida intencionalmente simplificada finalmente permite que a sabedoria respire, se expanda, se revele. E a paz que você buscava tão desesperadamente, através de todas essas atividades, todas essas conquistas, todas essas posses, retorna naturalmente, sem esforço forçado, como a primavera retorna depois do inverno.